Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. O título original da docu-série em 3 episódios, chamada Bastidores do Pop, o esquema das boy bands, é Dirty Pop, pop sujo. Bom, poderia ser Dirty Papa, porque os meninos lá das boy bands super famosas nos anos 90, Backstreet Boys, NSYNC e algumas outras que eles mencionam lá, que eu nunca ouvi falar, chamavam o vagabundo lá, golpista, malandro, que é a figura principal desse documentário, de Big Papa, de papaizão, né? Aliás, os remanescentes, as pessoas dessas bandas que decidiram participar e até produzir executivamente esse documentário, apresentam aquele grande problema, né, que a gente tem quando você gosta muito de alguém, mas você sabe que essa pessoa te explorou ou é uma pessoa no mínimo dúbia, porque esse cara aí, ele deu tanto golpe que foi responsável, inclusive, por uma coisa muito trágica com um dos seus próprios funcionários. Ou seja, ele aparentava ser um cara super legal, mas na verdade ele não estava nem aí nem com o funcionário, ou seja, nem com a pessoa que estava do lado dele o tempo todo. Então isso a gente tem que levar em consideração. Só que antes de falar desses 3 episódios, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Um complemento musical, né, para esta docu-série seria o primeiro episódio de uma outra docu-série que tem no catálogo da Netflix e que eu resenhei aqui. Se eu achar o link da resenha, eu vou deixar na descrição deste vídeo, que se chamou This is Pop. Isso é Pop, lá de 2021. Assim, o primeiro episódio dessa série fala precisamente do fenômeno das boy bands, das bandas de garotos, né, brancas dos anos 90. Uma das visões dessas bandas, né, uma das formas de você estudar ou pensar essas bandas é como apropriação das bandas negras, tá? Teve o sucesso do Boyz II Men, e aí então um monte de boy band branca, então mais palatável, né, para as meninas brancas de classe média colocarem os seus pôsteres no quarto, foram lançadas. Isso é uma forma de ver, né, essa história, por isso que eu falei que é um complemento. Esse documentário não vai abordar isso, esse que eu estou dizendo aqui, essa docu-série, porque não é sobre isso, é sobre o cara lá, sobre o pilantra, né? Mas se você perceber, porque eles vão usar neste docu-série que nós estamos falando aqui no vídeo, várias vezes o pessoal do Backstreet Boys e do NSYNC harmonizando, né, vocalmente, ensaiando. Vocês vão ver que eles fazem bem o trabalho mesmo de grupos vocais negros. Mas a história dessa docu-série é assim: tinha um cidadão lá, que era o tal do papaizão aí, que projetava uma imagem de sucesso e de totalmente assertivo. O homem de negócios, o sonho americano consubstanciado, né? Ele fazia lá coisas, alugava aviões, estava na área de aviação, aí passou para criar bandas pop, boy bands. Dá a entender que ele gostava dos garotinhos de uma outra forma também, né? Mas enfim, ele é tão genial, né? Tô sendo irônico aí. Porque assim, ele podia fazer um monte de coisa, mas ele ficou devendo um monte de dinheiro e ele foi responsável, né, por um monte de gente se ferrar na vida. Então, por isso que eu tô sendo irônico. Ele, assim, criou o Backstreet Boys, foi responsável por dar uma injeção de ânimo naquela banda, e aí ele compara como se fosse a Coca. E ele disse assim: como quando tem uma coisa muito sucesso, criam um concorrente, assim como a Coca, daí criaram a Pepsi. Eu mesmo vou criar minha própria Pepsi das boy bands. Aí ele criou o NSYNC, tá? Eu até conheci essas duas boy bands, o Backstreet Boys e o NSYNC, de raspão, e até sei por quê. O Backstreet Boys, porque eu dava muita aula de inglês na época, inclusive para ensino fundamental 1,
e tinha que traduzir na sala de aula lá músicas, né? Algumas para eles ficarem cantando lá. E aí eu me lembro daquela I want it my way, de tanto que eu ouvi aquilo, de tanto que eu ouvi aquilo. E o NSYNC eu cheguei a conhecer uma música também, porque foi parte da trilha sonora do desenho lá do Tarzan. Não que eu seja fã de desenho, mas o responsável pela trilha sonora foi o Phil Collins. Eu era super fã dele na época, ainda sou, mas hoje menos, né? Então acabei até comprando o CD e tal. Por isso que eu sei quem são Backstreet Boys e NSYNC. Mas você vai ver lá a formação dessas bandas e aí você vai ver o que tinha por trás, como que ele conseguiu o dinheiro, né? Um esquema de pirâmide, coisas com seguro. Eu não vou ficar dando spoiler, mas é uma história que vai acabar mal para muitas pessoas, tá? E aí, inclusive, como ele era um cara fake, né? Porque tudo aquele império lá era fake, bom, eu não vou contar, então, como ele conseguiu o dinheiro. Era um esquema de pirâmide, mas tinha mais coisa. Como tudo era fake, o que eles fizeram? Eles pegaram uma biografia dele, que ele lançou, e fizeram, através de IA, de inteligência artificial, uma imagem dele como se ele estivesse falando, né? Isso é questionável bastante, porque assim, se a gente imagina, puxa vida, um documentário que está explicitamente usando IA, como que eu vou poder confiar daqui para frente nos documentários? Isso pode ser uma linha de análise. Só que uma outra linha de análise também pode ser assim, o cara era fake, o documentário então quis mostrar aí através de uma imagem decididamente fake. E aí você vai inclusive aprender o destino desse pilantra, safado, vagabundo, sem vergonha, que foi o tal do Big Poppa. Pode ser que seja uma docu-série de crime da vida real mais interessante para nós que curtimos coisas do mundo musical, mesmo que a gente não goste do estilo, não goste dessas boy bands, mas meio para ver como que a indústria funciona, celebridades, essa coisa assim, né? Mas para quem curte crimes financeiros, foi um dos maiores, se não o maior esquema de pirâmide lá dos Estados Unidos, tá? Big Poppa, queime no inferno. Tchau.